Bom, hoje não vos venho falar da La Redoute e tinha cumprido uma promessa junto do Ariel e da Vanessa que o ano passado não pude cá estar, é sempre época de budget, mas de facto este ano tinha que estar presente e arranjamos assim uma data que convinha de facto a toda a gente. Para quem não me conhece, ando no digital desde 2008, comecei um projeto de transformação digital um pouco bizarro para muitas pessoas, porque a La Redoute já não é uma empresa de papel, é uma empresa totalmente digital. E, de facto, vi-me na obrigação de estar cá hoje para vos falar um bocadinho disso, porque recentemente intervi no Fórum de E-Commerce no Brasil, em São Paulo, e ficou cada vez mais patente e evidente que em Portugal nós temos um problema grave à volta do e-commerce. Durante a apresentação vou falar um bocadinho de algumas experiências que eu tive profissionais para consolidar isso, porque de facto ando um bocadinho triste com a situação que se vive em Portugal à volta do e-commerce e fui diretor, vice-presidente da ACEP durante muitos anos, faço parte indiretamente do board nesse preciso momento, porque de facto nós estamos aqui com um problema grave. E um problema grave porquê? Porque acho que as pessoas ainda não perceberam muito bem se o e-commerce tem que ser uma estratégia, tem que ser uma obrigação, ou se por simplesmente é um novo paradigma de gestão. Mas o que é verdade é que o e-commerce experience é uma oportunidade única que nós temos para, de facto, reduzirmos o gap do nosso conhecimento com o resto da Europa e com a performance na Europa. E, de facto, era evidente que tinha que apoiar e suportar esse projeto, porque é capital que nós façamos alguma coisa por Portugal em termos do e-commerce, porque para os restos europeus nós não existimos e já vamos ver porquê. Mas, basicamente, como é que Portugal está neste momento? Reparem que nós, quando falamos de Portugal, falamos de um país que tem à volta de 7 milhões e meio de portugueses conectados, aquilo que basicamente representará à volta de 76, 77% dos portugueses presentemente têm acesso à internet, mas quando vemos a média da Europa, de facto, temos 6, 7 pontos de gap com a Europa. Vale o que vale, mas continuamos atrasados em termos disto, quando na realidade, em termos de redes tecnológicas, a nossa infraestrutura tecnológica de internet é moderna e de facto não deixa nada a desejar ao resto da Europa. Depois disso, quando começamos a analisar uma variável que é muito importante, que é quais são os dados os KPIs digitais que temos no país, relembramos a toda a gente que somos o país do mobile, temos 1,5 telemóveis por pessoa, temos aqui os 78% de portugueses, mas de facto nós, como eu costumo dizer, nós somos o país Facebook, porque 84% dos portugueses têm uma conta numa rede social. Podemos não ser, e já lá vamos chegar, muito interventivos em termos de business, mas nas redes sociais nós somos muito bons. Aliás, o Facebook tem belíssimos resultados em Portugal, Instagram também tem, mas, de facto, nós somos um país onde temos uma penetração das redes sociais que é muito, muito, muito elevada e já lá vamos chegar. Outro aspecto muito importante, e esse o que nos traz aqui hoje, é que quando analisamos qual é a taxa de penetração de quem compra na internet em Portugal, aí nós temos mais de 10 pontos de atraso em relação à Europa. Os dados que eu tenho aqui são da IDC, é o estudo que costuma ser feito mais ou menos por esta altura todos os anos, e que é também partilhado pela ACEP. E esse dado é de facto preocupante. É que, contrariamente àquilo que nós podemos pensar, o que é que acontece? Nós não temos vindo a crescer demasiado, temos vindo a estagnar e está aqui um bocadinho, nos anos 2014, 2015, 2016, o crescimento não é muito forte e já vão ver com outros números que de facto isso traduz em cotas de mercado que não crescem muito. Agora, muitas empresas já estão numa estratégia de mobile first totalmente e nós o que é que continuamos a ver? Que o tráfego através do mobile ainda continua a ser importante, ainda não é totalmente semelhante
ou do computador. As pessoas ainda não compram através de mobile em Portugal, apesar de ter já um nível de tráfego. No nosso caso, o nível de tráfego já anda à volta dos 70%, 75% mobile, mas só agora é que o mobile chega aos 50%. Eu fui dirigente da Espanha durante alguns anos e eu em Espanha já andava nos 70% de compras mobile com um tráfego de 80%, 90%. Ok? Ou seja, vemos perfeitamente que temos aqui um gap importante nisto. E numa altura em que de facto o mobile é o elemento mais importante que nós temos, nós verificamos plenamente que temos muito a crescer nessa área. Agora, o que é curioso é ver esse slide é que quando nós vemos para que é que serve o mobile, verificamos o seguinte: as pessoas utilizam o mobile em 81% para as mensagens, para os vídeos, para o gaming, para o home banking, para serviços de mapping, GPS. No top 5 não vêm as compras. Nós, de facto, não utilizamos o meio mais utilizado no mundo em termos de compras. E esse continuará a provocar é que nós não se consiga chegar à média europeia. Porque os outros países já estão com taxas de penetração e de compras muito, muito elevadas. Eu considero que a La Redoute tem uma taxa de conversão no mobile bastante positiva, mas fiquem sabendo que em relação aos países maduros, nós estamos a metade. E, não vos vou dar taxas, não somos nada maus. O problema é que, de facto, ainda estamos muito, muito longe. E esse é um handicap monstruoso que nós temos nesse preciso momento. Ou seja, basicamente, o que é que se verifica? Nós utilizamos a internet em Portugal para andar nas redes sociais, para não nos perdermos nas estradas portuguesas, mas quando toca para criar grupo de amigos nos WhatsApps e mensagens e companhia, mas quando toca a passar à compra, nada. Evidentemente, vamos às lojas utilizando o telemóvel para ver e para saber um pouco qual é o preço, mas na realidade não damos o passo. Não conseguimos dar o passo ainda. E reparem que aquilo que de facto achei extremamente importante quando eu conheci a Vanessa e o Ariel é que, de facto, somos nós aqui presentes que fazemos o mercado. E quando eu digo que fazemos o mercado, somos nós que levamos as pessoas a serem evangelizadas para saberem comprar online. E as pessoas não sabem comprar online e a responsabilidade não é dos outros, é nossa. Agora vejamos aqui uma variável que é importante. Mas quem é que são os atores do online no mundo do e-commerce presentemente? Basicamente é o seguinte: a nível mundial, a empresa que toda a gente conhece é a Amazon. É citado por todos, já lá iremos em termos de Portugal, mas é número 1. E depois temos, evidentemente, Alibaba, Walmart, Otto. Para quem não sabe, Otto é um grupo alemão que nasceu da venda por catálogo. Tinha em Portugal um catálogo chamado Trois Suisse. Depois temos a JD, Priceline, eBay, Rakuten, Zalando e Groupon. Aqui temos duas empresas alemãs, a Otto e a Zalando, e esse é o top 10 mundial dos atores do e-commerce presentemente. Mas isto é um mundo. Agora, como é que estão as coisas na Europa? E então, quis fazer aqui um zoom sobre um país que é, para mim, o primeiro país da Europa em termos de e-commerce digital, que é o mercado inglês. E na Inglaterra, o que é que nós vemos? Vemos, de antemão, uma população com um internet user perto dos 90%. Nós, recordem-se, a nossa taxa que era 78%. Mas, curiosamente, aquela malta social é pouco. Porque eles têm uma taxa, como podem ver, que anda nos 60%. Nós andamos nos 84%. Mas eles compram, eles utilizam, de facto, a internet para comprar. Nós utilizamos a internet para dialogar e para termos muitos amigos. Ok? E agora, quando vamos ver as empresas que, de facto, lideram o mercado, quem é que temos? Temos a Amazon, a eBay, e aqui aparece um player muito importante que é a ASUS, um player inglês, que, de facto, no fashion é muito importante, e depois um conjunto de players que, na realidade, são retalhistas tradicionais e que evoluíram, a grande maioria deles, para o e-commerce e que têm, todos eles, grandes estratégias de omnicanalidade.
Agora, o importante é olhar para este país. Os nossos vizinhos, a Espanha. A Espanha tem aqui uma coisa também importante, que a Amazon é o número 1. Depois tem o Corte Inglês. Encontramos a Zalando em quinto, a Apple em sétimo. E, de facto, players espanhóis, temos a Privalia, o Corte Inglês e a Mercadona. E começamos aqui a ver que o Food aparece com a Mercadona. Não tínhamos visto propriamente o Food tirando o Walmart noutros mercados. Agora, o que é mais importante em nível de Espanha é o seguinte. Eu chefiei o mercado espanhol de 2013 a 2018. E eu gostava sempre de dizer, em Espanha tive bons resultados, cresci todos os anos 2 dígitos, etc. Arrumei uma casa que estava muito mal. E depois, quando se olha para aqui, começa-se a perceber que, ao fim e ao cabo, o mérito também não é grande coisa. Porque o mercado passou de 2% para 6,4%. Em 2013, as estatísticas que eu tenho de Portugal no fashion, a cota de mercado do online andava à volta dos 2%. 1,8%, 2%, consoante estatísticas. Neste preciso momento, nós não estamos apenas, talvez, nos 3, 3,5%. O que quer dizer que, enquanto que os espanhóis, em 5 anos, triplicaram a sua penetração, em termos de mercado, nós, basicamente, estagnamos. Nós não evoluímos nada. Falamos, mas o e-commerce em Portugal parou nos últimos 5 anos. Para quem não estivesse atento. Houve muitos projetos, mas basicamente não. Os portugueses compram muito, mas na realidade 50% em cross-border vão ao site chinês para comprar pechinchas. E de facto, quando nós olhamos para Portugal, e esses dados são de fevereiro deste ano, da Euromonitor e do BCG, o que é que nós vemos? A Amazon está aqui, mas em 8º. Pode explicar porque é que as coisas não estão assim tão bem. Temos o Continente, temos a Vorten, a eBay está melhor, aparece a Fnac, a Apple também aqui está, temos o Food também com o Intermarché, a La Redoute, que já anda nisto há algum tempo, mais a Showroom. Mas basicamente, de facto, do top 10 mundial ou europeu ou dos grandes países, vejamos que os grandes players não se interessam muito por Portugal. E aqui está uma resposta àquilo que está aqui a suceder. É que nós, de facto, para crescermos, necessitamos de know-how, necessitamos de escala, necessitamos de experiência e não temos essa experiência em Portugal. Aliás, o quadro, para ser totalmente honesto, foi retirado da distribuição 2, tinha uns pontinhos vermelhos a dizer onde é que estavam as operações. E até a operação da La Redoute estava situada como no estrangeiro, quando na realidade ela é 100% portuguesa, feita por portugueses. A única coisa que tem é que tem um nome estrangeiro. Mas toda a estratégia é portuguesa, porque somos uma multinacional muito peculiar, visto que gerimos e autogerimos nós e todos os países à sua maneira. Ou seja, mas estes valores demonstram de antemão o quanto o nosso mercado é pequeno. Porque é o único país onde uma empresa de food está à frente. E, aliás, eu costumo sempre brincar com os meus colegas da Sonai para lhe dizer se o mercado está como está, a culpa é vossa. Porque vocês é que estão no food deviam crescer mais. E eles deviam responder, Paulo, a culpa não é nossa. É que os nossos amigos da Jerónimo Martins deviam cá estar e não estão. E é verdade. Porque há muitos anos falei com o Ministro Jerónimo Martins e cheguei a fazer umas experiências com eles, em tempo, mas era na parte das entregas, e eles disseram nunca mais. Ou seja, é assim que está o mundo. Mas, basicamente, para se fazer comércio online, é preciso uma estratégia. E, de facto, aquilo que sucedeu com a La Redoute a La Redoute teve que ir para o digital por causa de uma estratégia e de uma necessidade. E essa necessidade foi muito simples. Foi o quê? Primeiro, apareceu um player chamado Zara, que fazia fast fashion a torto e a direito, e o consumidor novo, essas gerações todas, Y, X, Z, Y, agora os alfas e companhia, já não correspondiam àquilo que era o nosso. E nós sabíamos perfeitamente que ou mudávamos ou morríamos. E então definimos uma estratégia para mudar. E a isso veio-se acrescentar outra variável que é o multitasking. E nós tínhamos que mudar imperativamente. Mas para mudar imperativamente, nós então tivemos que definir uma nova estratégia para a marca. Porque, para toda a gente, a La Redoute era de facto a empresa da mãe ou da avó, etc. Eu ia às conferências e dizia, eu quero conquistar a filha ou o filho. Porque a mãe, já sei que ela gosta do catálogo e que o mete à frente da mesa.
E, de facto, nós tínhamos que mudar o mindset. Ou seja, muitas vezes, quando está nas organizações e quando se quer ir para o digital, tem que ter uma estratégia. E a estratégia, muitas vezes, tem que ser de ruptura, tem que ser de mudança. E, de facto, isso não é fácil nas organizações. Vou-vos dar rapidamente um exemplo. Nós éramos especialistas do marketing. Aliás, eu costumava dizer que nós éramos muito, muito forte em marketing push. E quando eu regressei à empresa em 2008, havia 30 pessoas no marketing e disse assim, meus caros amigos, muito obrigado, mas agora vamos mudar de paradigma, vamos para o pulo e metade de vocês já não servem para nada. E de facto foi o que sucedeu. E passamos para o marketing pulo. E isso é outro paradigma, que é dizer que aquilo que nós estávamos a fazer não podíamos continuar a fazê-lo porque não era aquilo que o cliente queria. Mas isso, mais uma vez, subentende ruptura. Muito problemático nas nossas empresas. E depois fizemos outra coisa ainda mais complicada. Nós éramos muito bons em CRM e mudamos o CRM. Porque o CRM, agora do mundo presente, é muito mais rápido, tem muito mais dados, tem muito mais informação e essa informação está disponível continuamente e temos que saber trabalhá-la. Aquilo que nós tínhamos já não era suficiente. Tínhamos que mudar tudo. E por último, nós não nos podíamos esquecer da pessoa mais importante que havia na empresa. Aliás, eu digo sempre que a minha missão é a mais fácil do mundo. Eu ouço o que o cliente diz e faço o que ele me diz. É fácil trabalhar assim. E tínhamos que ter uma nova orientação cliente. O problema é que este cliente era diferente do cliente que durante anos e anos gostava dos meus catálogos e que os metia de cima do sofá da sala. E porquê? Porque nós já não podíamos ter um departamento de cliente. Tínhamos que ter uma atitude de cliente. O cliente era o mais importante, tínhamos que monitorizar tudo e o cliente, quando não estava satisfeito, tínhamos que me dizer. E claro, estratégias dessas nas nossas organizações é complicado. Epá, não podemos fazer isso, pois na internet, o que é que vão dizer de nós? Não é? Porque se nos expomos, vão-nos criticar. Temos que ter uma equipa cliente, a equipa cliente tem outsource, e o outsource tem produtividades e nós temos que ter scripts. Nós nunca tivemos scripts na empresa. É vergonhoso dizer isso. Nós nunca tivemos scripts na empresa para saber o que é que elas tinham de dizer. Porque nós não sabíamos o que é que nos ia acontecer com milhares e dezenas de milhares de artigos. Havia tudo. E havia depois as determinadas clientes, a Dona Maria queria falar com a Joana. Só falo com a Joana. Já a conhecia há 10 anos, sem nunca a ter visto. Mas tinha uma relação de proximidade. E era isso que nós estávamos aqui a pôr em causa. Ou seja, era preciso ter uma estratégia de ruptura, e esse é um problema muito grande quando falamos das empresas portuguesas. Por isso, aquilo que aconteceu com muitos gestores nossos é que viram-se obrigados a montar uma estratégia de e-commerce. O acionista estava na moda, todas as conferências ao qual iam, ouvia-se falar do e-commerce, do digital, e então vamos lá investir no digital. Não sabia muito bem para o que íamos. Mas uma pessoa que sai das melhores escolas da Europa, seguramente que vai entrar no digital muito facilmente. Pois é. E então o que é que aconteceu no nosso país? Foi muito simples. Reparem, menos de 50% das nossas organizações têm uma presença online, não é? Porquê? O número de empresas, o nosso tecido empresarial é constituído por, essencialmente, empresas de menos de 10 colaboradores. Ou seja, como é preciso ter escala, só as grandes empresas que podiam fazer isso. E nas grandes empresas, mudar o paradigma para entrar em ruptura era complicado. Depois, quando se começa a pensar qual é a estratégia que tem que ser seguido, constata-se que só 55% das empresas que tinham iniciativas de transformação digital alinhadas com o business. Muitos nem sequer queriam ouvir falar disso, mas era preciso lá estar. E isso começava a criar desorganizações internas, porque as pessoas não sabiam, mas para onde é que vamos? Porque pensava-se que ia-se criar um novo canal. O digital não é um novo canal. Aliás, a pergunta mais interessante que sempre me colocaram é: Paulo, mas quem são os teus concorrentes da Arduto? E eu dizia sempre a Zara. Eu dizia, a Zara? Então, mas não tem catálogo, não tem digital. Mas o meu concorrente está onde está o meu cliente. O que interessa é o cliente, não é o canal. Isso é um absurdo. Hoje temos papel, amanhã temos digital, depois temos lojas. O importante é o cliente. O cliente é que tem o poder de decidir e de trocar as coisas. E depois havia outra variável muito interessante, quando se fala de dinheiro. Quanto é que nós gastamos dentro do nosso orçamento em marketing? É apenas 26%. O que é curioso é que há 3 anos não gastamos mais um tusto em porcentagem. Porque, de facto, não se faz uma revolução sem dinheiro. Esse é outro problema do digital. Mas há uma coisa curiosa. Não sei se sabem, muitas vezes nós, nas multinacionais, na realidade, somos verdadeiros políticos, porque temos que vender o nosso país.
E então é comum apresentarmos como é que está Portugal, etc. E eu recentemente tive a ideia de voltar a apresentar quais são as 6 empresas, as maiores empresas portuguesas, em termos de valor contabilístico, bolsista, etc. E o quadro deu-me isto. A Galp, Jerónimo Martins, Sonai, EDP, Farfetch e Navigator. E eu fiquei para mim, mas espera aí, Farfetch? Mas Farfetch é uma empresa digital. Mas nós não somos um país digital. E, de facto, há aqui um verdadeiro problema. A Farfetch está aqui, se vocês falarem com o José Neves, o que ele diz é, eu não sou business. Eu sou uma empresa de software. Eu sou uma empresa de tecnologia, como ele diz. E, de facto, nós somos muito bons na tecnologia. Então, porquê é que não somos muito bons no e-commerce se é, sobretudo, tecnologia e marketing? É porque é preciso dinheiro. Muito dinheiro para investir. E, infelizmente, é preciso retorno. E o digital não dá um retorno imediato. Qual é a pergunta que os jornalistas adoram colocar aos José Neves? Como é que se perde tanto dinheiro? E ele não percebe a pergunta. Porque ele é uma empresa de tecnologia. E uma empresa de tecnologia, 7 a 10 anos, perde dinheiro. Agora, uma empresa de e-commerce não pode perder dinheiro 7 ou 10 anos. Isso garanto-vos já. Isso é impossível. Não há ninguém. A não ser que tenhamos sempre financiamento à esquerda ou à direita, mas que alguns conseguem encontrar. Porque, na realidade, muitos de nós estamos no e-commerce por obrigação. Porque, na realidade, o e-commerce é um novo paradigma de gestão. Eu costumo dizer, a brincar, que é o ISO 9 milhões. Não há melhor campanha de ISO do que o e-commerce. E porquê? Porque temos de ser bons em tudo. E quem nos avalia não é uma entidade europeia ou nacional, é o cliente. E se ele não estiver contente, ele muda de empresa. Por isso, o que sucede é o seguinte, nós o que é que verificamos? Temos aquela triangulação que toda a gente conhece, em que o preço, nas empresas, em termos de estratégia, temos as estratégias baseadas à volta do preço do produto ou do serviço. Por exemplo, a Amazon é preço e serviço, como vocês sabem. A Primark é preço-produto, é conhecido por isso. Apple é serviço e produto. La Redoute também tentou se posicionar um bocadinho nisso. Mas quando nós entramos no digital, o mundo não é esse. Há um novo paradigma de gestão. O produto é importante, o preço é importante, o serviço é importante, mas acontece que o triângulo morreu. E o triângulo dá origem aqui a um pentágono, em que as 3 variáveis que toda a gente conhece são estas, é evidente, mas acrescentam-se 2 variáveis muito complexas para muitas organizações. A primeira é o tráfego, estamos em pulo. Eu costumo dizer sempre que uma empresa de e-commerce é muito simples. É como um restaurante na Baixa, em que temos alguém à frente da porta a vender o menu e a equipa está por trás a fazer o resto. E é isso que nós fazemos. Na realidade, nós o que fazemos é procurar tráfego através de técnicas de pull, etc. E isso, muitas vezes, nas organizações é extremamente difícil de medir. E depois trabalhar e dar milhões a uma organização como a Google, para muita gente isso é um bocadinho crispante. E por último, temos a usabilidade. O user experience, de facto, que é a experiência cliente. E a experiência cliente tem que ser perfeita em termos da velocidade, em termos do percurso ao cliente, de um conjunto de variáveis que de facto condicionam o nosso dia-a-dia na experiência diária que temos com o site. E que vocês têm no vosso dia-a-dia. E isso vem trazer um novo paradigma de gestão. Que é o quê? Que é dar poder a jovens técnicos, jovens marketeers, que na realidade vão ter o poder de trazer o cliente. As empresas tradicionais, que conheciam seus clientes, conheciam todas as técnicas, ao entrar no digital, têm que delegar o poder às suas equipas. Eu costumo dizer muitas vezes que eu não sou CEO de nada. Eu sou o representante dos meus clientes. Por isso o meu trabalho é muito simples. O NPS está mau, temos que corrigir. É fácil. E é mesmo. O meu sonho, como eu digo sempre às equipas, é poder passar as minhas tardes na praia perto da empresa, é de lá chegar, como eu costumo dizer, é de lá chegar. Mas, de facto, nós temos que compreender o seguinte. Se Portugal, hoje em dia, tem uma fraca penetração do digital,
deve-se muito à estrutura empresarial que nós temos. Para estar dentro deste meio é preciso dinheiro, muito dinheiro, é verdade. E é preciso, em Portugal, muitas vezes ter retorno. No digital é preciso ter paciência. É por isso que o e-commerce experience é, de facto, uma oportunidade única de partilha, porque, na realidade, nós temos em Portugal, e estava aqui há pouco esse termo, nós temos que criar um ecossistema de e-commerce. Isso foi dito pelo jornalista Vítor Jorge, na distribuição hoje de fevereiro, eu estou aqui a retomar, mas o ecossistema do e-commerce ainda não se materializou. E aquilo que eu venho aqui dizer e gritar é, ou nos juntamos para, de facto, fazer crescer o e-commerce em Portugal, ou nós continuaremos completamente arredados do radar das grandes players. Porque, neste momento, estamos longe do radar deles. E é curioso uma coisa. Houve uma vaga, em termos de gestão, na época da crise, que se falava muito de iberização. Depois deixou-se de falar e Portugal, por causa de um conjunto de elementos, começou a ter mais valor. E agora, no digital e no e-commerce, fala-se de iberização. Porque Portugal não tem peso. Não é caricato quando a grande maioria das multinacionais colocam os seus centros tecnológicos no nosso país, entre Lisboa e Porto. Nós em Leiria temos alguns. Não é curioso que, de facto, a tecnologia... Temos uma imagem tecnológica muito, muito forte, mas a tecnologia é utilizada muitas vezes a portuguesa, mas não é para o nosso business. E, aliás, os consultores da BCG dizem isso pode ser uma consequência do desinvestimento do retalhista nacional neste canal, talvez, porque é preciso dinheiro. E o facto, por exemplo, da Jerónimo Martins não investir, e o facto de nós termos perdido muitas empresas com bandeiras portuguesas, de facto não nos ajuda. Mas será que tivemos, antes da crise, marcas portuguesas fortes? Não há muitas. Nunca fomos muito bons em marketing. Porque para muita gente, marketing é sempre a teoria da comunicação. Não, marketing é analytics, é data. Hoje o poder está nisso. E de facto as empresas não entendem isso muitas vezes. Eu conheço uma pessoa que é especialista em data e, como professor universitário, os informáticos dizem, ele é do marketing. E os do marketing dizem assim, o da gestão dizem, não, ele é informático. Meus caros amigos, é preciso um departamento de data. Isso é evidente. É por demais evidente. Quem não tem um diretor de data hoje em dia, como é que faz? A informação é a coisa mais importante que há. Por isso, isto é seguramente uma consequência. A ausência de mecanismo de pagamentos e entregas eficazes, esqueçam isso. As entregas são eficazes, porque na realidade, hoje em dia, em termos da Ibérica, eu costumo sempre dar o exemplo, tinha um armazém em Barcelona, cheio, e desenvolvi o de Leiria, porque Leiria ficava mais perto de Madrid do que Barcelona de Madrid. São 30 ou 40 quilómetros, mas ficava mais perto, e funcionava melhor. A Europa, a Península Ibérica é pequenino. Os meios de pagamento, é verdade. Eu implementei um conceito com uma fintech em Espanha há 3 anos, tentei abrir em Portugal, e o Banco de Portugal explicou-me diversas vezes que eu não tinha que ter calma. Continuo a ter calma. E o problema é esse. E depois, quando faço benchmark com os meus colegas, faço sempre figura de estamos na Europa, mas não na área financeira. O PSD2 tudo bem, mas o resto não. E a questão é essa. E por último, há alguma iliteracia digital entre os utilizadores da internet. E aqui, a solução é o e-commerce experience. Porque, de facto, é a experiência que dá o resultado. Mas a experiência, sabem, está baseada num pressuposto. Num pressuposto muito complicado para nós latinos. O erro. O erro. Neste momento, a Samsung, nos seus programas de expansão startup, só acelera empresas que tenham errado. Não há nenhuma em que eles metem dinheiro em que os fundadores não tenham já passado por experiências em que tenham falhado. Mas, e eu lembro-me, já não sei em que ano, ter juntado todos os meus quadros em Leiria e ter explicado a teoria do erro. Aquilo correu muito mal. Correu muito mal. Porque, de facto, não conseguem entender isso. Nós não conseguimos entender isso. Uma pessoa que erra, falha. Um falhado, não interessa. Nunca ninguém pensou que um falhado é alguém que aprendeu imenso. Na cultura norte-americana, uma pessoa que errou é uma pessoa brilhante. Na nossa, não. Na empresa, tem logo não sei quantos dedos a dizer, estás a ver? Não disse. Eu lembro perfeitamente, quando cheguei à empresa, no primeiro ano, tinha uma organização, no final do ano mudei-a. Tive não sei quantas vozes a dizer, nós bem dizíamos que eu não percebo nada disso, já está a mudar a organização.
Depois, quando mudei no segundo ano, assim, agora quando não muda as coisas, as pessoas ficam preocupadas. Porquê? Porque o cliente está sempre a mudar. Nós temos que nos adaptar. Eu não mudo por prazer de mudar, mas as coisas mudam. Já viram o número de projetos informáticos, de softwares que se desenvolvem, etc. Isso vai a uma velocidade estonteante. Se nós continuarmos, por e simplesmente, na nossa caixa, não dá. Isso não dá. E reparem, e o que é interessante ver é que nós temos que partilhar. Nós temos que criar aqui um ecossistema. O que me surpreende quando eu fui a São Paulo, ao Fórum, é a aceitação da partilha que aquela gente tinha. Mas empresas extraordinárias. De facto, que falavam a mesma linguagem do que eu. Falavam de KPIs que eu entendia. E queriam perceber qual eram os nossos KPIs para saber onde é que eles podiam melhorar. O problema que existe é que o digital e o e-commerce não pode ser uma moda. Porque isto não é um canal. Isto é algo que ficou, que veio para ficar. E se tiverem dúvidas, vejam isto. E só o número de lojas que abriram nos últimos meses em Espanha de empresas pure player digitais. Cave Home, só móveis. Só vendem móveis. Online. A casa Amazon. Um corner do Corte Inglês, do AliExpress no Corte Inglês. E a sua primeira loja na Europa. Ou seja, os e-players, os pure players, estão neste momento a investir nas lojas. Estão a ocupar o espaço que os outros estão a deixar porque estão preocupados com o novo canal. Não há um novo canal. Há um canal com 9 variáveis que subentendem uma estratégia e um novo paradigma. Por isso, têm que aproveitar ao máximo este programa de 5 ou 6 meses para, de facto, partilharem, aprenderem, errarem, porque, de facto, sem isso, nós continuaremos com os nossos míseros 3%, enquanto que os outros andarão a cavalgar para os 2 dígitos. E, por último, vejam o seguinte, até nós, lá Reduto, que estávamos tão envelhecidos, já temos lojas e em breve vão ouvir falar disso. Muito obrigado.